Olá, bom dia, classe Esperança, a paz do Senhor, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos ter uma aula sobre tenho certeza da salvação? Faço essa pergunta aí para você. Você tem certeza da sua salvação? Bom, nas aulas anteriores nós vimos a importância de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós vimos a importância de se arrepender. Nós vimos sobre a questão da gente ter a direção certa, se está indo por uma direção errada, mudar a direção. Nós estudamos sobre justificação, sobre santificação. E aí eu pergunto para você, com base em tudo isso, você tem certeza da sua salvação? Então, se você ainda tem alguma dúvida, hoje nós vamos tirar essas dúvidas na nossa aula. Vamos aprender o que a palavra do Senhor diz sobre isso. E para isso, eu conto com a colaboração de vocês, com a participação, assistindo toda a aula, prestando atenção nos versículos bíblicos citados. É importante estar com a Bíblia, é importante estar com algum caderno, algum papel para você anotar. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente no nosso grupo da Classe Esperança depois. Então, nós queremos aqui estar fazendo com que aprendamos juntos. Eu aprendo com vocês e vocês comigo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos, e que nesta manhã o Senhor possa abençoar esta aula, Pai. Abençoa cada aluno, que as mentes deles possam estar preparadas para ouvir e compreender, ó Deus, o que Tu queres ensinar por meio da minha vida. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O texto para a memorização de hoje se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler uma vez e a segunda vez vocês vão repetir comigo. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Agora eu vou falar e vocês vão repetir. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Agora sou filho de Deus. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta que os crentes em Cristo devem ter a certeza de que possuem a vida eterna. Se encontra no nosso versículo de memorização, que é em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Os irmãos que receberam esta carta achavam que a qualquer instante poderiam perder a salvação. É comum as pessoas se sentirem assim quando fazem algo de errado e pensam que Deus não as perdoará mais. Contudo, vamos aprender que já passamos da morte para a vida e não haverá mais condenação. Isto é, para aqueles que perseveram em Cristo. Isso se encontra em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo possa habitar em nosso coração. Além de ajudar-nos a não pecar, o Espírito faz com que tenhamos a certeza de que agora somos filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma que o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para assegurar essa filiação. Ser um membro da família de Deus
É o maior privilégio que a salvação pode nos proporcionar. Assim como Cristo, também somos filhos de Deus e herdaremos com Cristo tudo que o Pai tem preparado para entregar aos seus filhos. Contudo, para que alguém possa ser reconhecido como filho de Deus, deve antes aceitar Jesus como Salvador. O amor de Deus é tão intenso que ele fez o que ninguém poderia fazer. Entregou seu próprio Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que acreditar no sacrifício de Cristo não morra, mas tenha a vida eterna. Isso se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Chegará um dia em que o Senhor há de buscar a sua igreja para morar com ele nos céus. O apóstolo João afirmou que quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele. Isso se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Não teremos mais este corpo que a todo momento corre o risco de pecar, mas teremos um corpo espiritual e nos sentiremos à vontade na presença de Deus. Portanto, enquanto Cristo não volta, devemos nos esforçar para viver santos e obedientes à palavra de Deus. Agora amo os meus irmãos. Além disso, é importante que entendamos que a principal evidência de que temos a salvação é quando praticamos o amor ao próximo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo João declara que há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é correto e não ama o seu irmão não pode ser chamado filho de Deus. Somos diferentes porque o amor é a nossa principal característica. Então nós aprendemos aí que não adianta nada você dizer que crê em Jesus Cristo, que ele é filho de Deus, se você não ama o seu próximo. É muito importante a gente praticar esse amor. E esse amor não é aquela coisa assim, é um sentimento que está aqui dentro do meu coração. Não. Esse amor primeiro tem que estar na nossa mente. É um amor racional. A gente decide amar o nosso próximo, mesmo que ele faça alguma coisa que a gente não goste. A gente tem que tomar essa decisão porque Deus, ele ama todos nós e Deus nos ensina a amar. João não quis dizer que pelo fato de pecarmos não seremos mais filhos de Deus. Mesmo com todos os nossos esforços, eventualmente pode ocorrer de cometermos algum erro. Quando isso acontecer, devemos pedir perdão ao Senhor com sincero arrependimento. Todavia, nunca, de forma alguma, devemos permitir que o pecado e que a falta de amor façam parte do nosso caráter. Se assim o fizermos, estaremos demonstrando que a nossa conversão não é autêntica. As pessoas descrentes não conseguem amar realmente o próximo porque não morreram para o pecado. Mas quem aceita Jesus é livre da escravidão do pecado e consegue amar os seus irmãos. Agora eu convido a você pegar a sua Bíblia, abrir em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia cristã, para a gente fazer uma leitura no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Nós vamos ver sobre Caim e Abel, sobre dois irmãos e o que aconteceu com eles. Vamos lá? Posso começar? A minha Bíblia pode estar diferente da sua, porque existem várias versões. Mas vocês conseguem acompanhar, eu tenho certeza disso, tá bom? Vou iniciar. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim.
e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão, Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então nós vimos aqui que Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva, e que os dois ofereceram sacrifícios ao Senhor. Só que nós vimos que o sacrifício de Abel agradou a Deus e o sacrifício de Caim não agradou. E Caim ficou furioso com isso e se encheu de ódio. E ele matou o seu próprio irmão. E nós vimos que isso não agradou a Deus. E Caim ele poderia sim se arrepender, poderia pedir perdão ao Senhor, mas a gente viu aqui que ele não quis. E as consequências são grandes. Assim é para nossas vidas. Que a gente não enche o nosso coração de ódio, que a gente não possa perder tempo com mágoas, com iras, com lembranças ruins. Se alguém fez algo de ruim pra gente, ou se a gente não se agradou de algo, que a gente possa confessar isso para Deus. A gente abra o nosso coração, a gente fala para Deus tudo que a gente está sentindo e peça perdão, se arrependa, porque a gente já aprendeu que Deus ele nos perdoa. Não vamos seguir esse exemplo tão triste que foi de Caim. Tenho fé em Jesus Cristo. João explicou aos crentes de sua época que agora eles podiam ter certeza de que são filhos de Deus, porque creem que Jesus é o Messias. Sem fé em Jesus, não temos a vida eterna, nem a certeza de que fomos salvos da separação eterna de Deus. Então é preciso que confessemos como Salvador diante dos homens. Muitas pessoas acreditam que serão salvas porque ajudam o próximo. Entretanto, recusam-se a crer que Jesus é o Filho de Deus. Infelizmente, quem não crê em Jesus não pode ter a certeza da vida eterna com Ele, pois não existe outro meio pelo qual possamos ser salvos. Além da fé em Jesus, precisamos obedecer à palavra de Deus. Aquele que diz que o conhece, mas não cumpre os seus mandamentos, na verdade é mentiroso e não há nele verdade alguma. Isso se encontra em primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 3 e 4.
A obediência é a prova de que verdadeiramente amamos a Deus de todo o nosso coração. Somente assim estaremos em plena comunhão com Ele. 1 João, capítulo 3, dos versículos 14 ao 16. Bom, meninos, então nós vimos que nós temos sim a certeza da salvação. Aí nós aprendemos que nós somos filhos de Deus. Nós aprendemos que agora a gente tem uma nova vida em Cristo. Nós aprendemos também que é importante nós amarmos o nosso próximo, aprender com Deus que é amor. E também que nós temos fé em Jesus Cristo. Por meio da fé, a gente tem a certeza da salvação e também praticando a palavra dele, certo? Hoje eu queria deixar uma atividade para vocês. Eu vou deixar aí no grupo, tá? Respondam hoje até às 23 horas e vamos orar para concluir essa aula? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós te agradecemos por esta aula, por tudo que nós aprendemos, que o Senhor possa, Pai, a cada dia estar confirmando aos nossos corações a certeza da salvação. Abençoa, Senhor, o nosso dia, a nossa família, e nos guarda e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.